É forte, né? Forte. E o que aconteceu, pastor? Só a oração não adiantou. Foi em lugares, o que ela teve que fazer? Se posicionar, ela teve que quebrar a legalidade do passado. E nesse caso ela precisava fazer a oferta. Ela precisou levantar um sacrifício, né? Ela precisou levantar um sacrifício para quebrar aquele altar do passado, aquela legalidade do passado. E são casos específicos, sabe? Porque às vezes Deus, é que nem as pessoas elas interpretam errado. Eu falo que isso é um assunto até delicado, né? Porque os religiosos que não vivem isso, eu tenho experiência. Os religiosos, eles vão falar que não, vai falar, o pastor às vezes quer dinheiro, quer isso, Deus não precisa disso. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do teu dízimo, Deus não precisa da tua oferta, Deus não precisa da tua primícia. Às vezes Deus fala, por que às vezes ele pede? Porque ele quer ver onde está teu coração. Ele quer ver onde está o coração. Por que hoje eu vivo uma prosperidade? Porque o meu coração não está no dinheiro. O dinheiro é só apenas consequência. Homem de Deus, mulher de Deus, que sabe da palavra, que vive a palavra, ela não corre atrás de dinheiro. É a bênção que corre atrás dela, o dinheiro que corre atrás dela. Quando você entende que o dinheiro não é prioridade na sua vida. Agora, quando Deus vê que o dinheiro é prioridade, aí você vai passar apertado. E sabe o que é mais forte, pastor? Você me permite falar isso? Olha pra você ver como que é forte. Tem algo muito forte aqui que eu vou falar. Quantas pessoas devem ter chegado e falado assim pra você? Pastor, entreguei minha vida pro Senhor e parece que tudo ficou mais difícil. Parece que ficou uma tribulação, tô sendo atacado, tô sendo isso. Já chegou muita gente assim pra você? Sim. Muita gente que chega e fala assim, meu Deus, eu entreguei minha vida pro Senhor e tá tudo difícil. Parece que tá desabando tudo. Tô sendo provado, tô sendo testado. Entenda uma coisa, pastor, quando eu entreguei minha vida pro Senhor, a minha vida, ela mudou totalmente. E quando eu mudei pra Curitiba, eu fui obediente ao Senhor. No primeiro dia em Curitiba começou o deserto. No primeiro dia em Curitiba começou todo o deserto na minha vida. Todo deserto. E hoje eu vou para a palavra. As pessoas que falam, vou falar para você, se você entregou a sua vida para Cristo, se você aceitou o Senhor como teu único e suficiente Salvador, você tem que entender que agora você vai passar por um momento de deserto. Eu desci as águas, batizei, tudo começou a ficar difícil, começou a piorar tudo. Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi conduzido por quem ao deserto? Pelo próprio? Diabo. Pelo próprio Espírito Santo. Não, Espírito Santo. Isso. O diabo que tentou ele lá. Isso. Olha pra você ver como que é forte. Jesus, depois que ele foi batizado, Jesus não operou, pastor, nenhum milagre antes de passar pelo deserto. Tinha que passar pela prova. Ele não operou nenhum milagre antes. E Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado. E ele desceu as águas e logo depois que ele foi, né, que ele recebeu o batismo, ele foi conduzido ao deserto. Então, baseado nisso, mas aí como a pessoa vai saber se ali o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Sim. Então, vamos dizer, levou para a prova. Uhum. Como a pessoa sabe se aquilo que ele está passando é uma prova que Deus está permitindo para treinar, para preparar, ou é um ataque do diabo? Forte. Como forte. a pessoa sabe? Forte a pergunta, eu vou te explicar. Olha que forte essa pergunta, pessoal. Presta atenção, isso aqui é chave, viu? Como que você vai identificar? Exemplo. Davi, ele caiu no adultério, amém? Sim. Então ele gerou um pecado ali. Nós entendemos que todo pecado ele tem uma consequência. Amém? Amém. Jesus ele pode até perdoar, mas a consequência vai vir. Adão e Eva pecou. Qual que foi a consequência? Foi perdoado por Deus, mas foi expulso do jardim do Éden. Davi, aí você vai entender aonde você vai entender quando é o diabo e quando não é. Quando Davi ele entrou em adultério, Deus perdoou Davi. Davi pecou, Davi caiu, Davi foi perdoado, mas teve consequência. Qual que foi a consequência? Ele perdeu o primeiro filho. Lembra? Essa passagem, ele perdeu o primeiro filho. Só que daí quando tem renúncia e tem arrependimento, Deus traz bênção. Às vezes, deixa eu falar algo aqui, vou falar pro pessoal.
Presta atenção que eu vou falar. Isso é muito forte, você tem que prestar atenção, você tem que entender Deus falando através da minha boca agora para você. Você tem que entender que todo pecado, ele vai gerar uma consequência na sua vida. Independente se Deus te perdoou. Vai ter consequência. Às vezes tem marcas na tua vida que ela vai ficar. Ela vai ficar ali. E é necessário. Tem marcas que às vezes ela é necessária para que a gente chegue no propósito. Só que quando você se arrepende, você se entrega a tua vida para o Senhor, a bênção vai vir. O que aconteceu? Davi perdeu o primeiro filho devido ao pecado, ao erro, só que Deus mandou depois Salomão. Depois Deus mandou a bênção. Então, como que a gente sabe? Se você sabe, nós mesmos vamos saber se é ataque do diabo. Se você sabe que você está fazendo algo fora do propósito de Deus, é o diabo atacando. Amém? Agora, quando você sabe quando você é enviado pelo próprio Espírito Santo? Quando você sabe, você fala assim, tô orando, não tenho brecha, tô jejuando, tô em santidade e tô sendo provado. Agora, quando você sabe que você tá com a vida errada, é aquilo que eu falei no começo. Ou você tá liberto, ou você tá no pecado. E tudo acontece com a permissão de Deus. O próprio Jesus foi enviado para o deserto. Antes de Jesus assumir o ministério dele, ele foi para o deserto. E eu vou falar algo bem forte aqui, pastor. Sabe por que muitas pessoas não rompem? Porque muitas pessoas não rompem financeiramente. Muitas pessoas não crescem no mundo espiritual. Porque elas estão preocupadas com as outras pessoas. Elas estão preocupadas se o irmão está sendo usado mais, se a unção dele está maior, se ele está ganhando mais dinheiro. As pessoas se preocupam muito com as outras pessoas. Por que o nosso ministério, graças a Deus, isso é para a honra e glória do Senhor, está avançando? Porque eu não estou preocupado se o fulano está fazendo mais que eu. Eu estou fazendo aquilo que Deus direcionou. Só que aí está uma chave muito grande. O diabo pode dar dinheiro, pastor? Pode. O diabo... Tem uns que faz pacto aí para ficar rico, não é isso? As histórias dizem. Presta atenção que eu vou falar. Isso aqui eu vou falar pro pessoal que vai ver esse podcast depois. Entende uma coisa. Antes de Jesus assumir o ministério dele, ele foi enviado para o deserto. E ele foi enviado pelo próprio Espírito Santo para ser provado. E o próprio diabo levou Jesus ao topo do monte e falou que tudo aquilo poderia ser dele. Tudo aquilo poderia ser dele. Quem que fez isso? O próprio diabo. Entende uma coisa, nem todo mundo que está lá no topo foi levado por Deus. Muitos estão lá no topo, mas foi levado pelo diabo. Porque o diabo também pode dar dinheiro. Só que aí que eu falo, até quando que vai durar? Então, quero deixar uma reflexão. Para de se preocupar com as pessoas, para de se preocupar com o teu vizinho, para de olhar o gramado do teu vizinho. Entende? Se você está no deserto, o deserto ele está sendo um lugar para te preparar. O deserto ele está sendo um lugar para te capacitar. E às vezes as pessoas veem, mas o fulano é ímpio e tá lá, tá prosperando, tá crescendo, tá fazendo mal pro tal fulano, e como que tem dinheiro, tem casa bonita? Nem todo mundo que tá lá no topo foi levantado por Deus. Só que eu prefiro hoje em dia ter minha vida digna, prefiro ter viver em paz, colocar minha cabeça no travesseiro, mas tá com Jesus. E aí tá a chave, que a palavra do Senhor diz, buscar o reino em primeiro lugar e o resto será acrescentado. E sabe o que é mais forte, pastor? Vai doer, mas vai curar isso que eu vou falar. O deserto. Quando Moisés foi libertar o povo, antes ele passou pro deserto primeiro, não foi? Porque Deus primeiro precisou tratar do caráter dele. Precisou moldar ele. E quando ele foi libertar o povo, quando o povo estava no deserto, aí que tá algo muito forte. O que as pessoas faziam no deserto? Elas faziam casa ou faziam tenda? Casa. Casa, você... O que as pessoas montavam no deserto? Casa ou tenda? Tendas, né? Tendas. Sabe por quê? Deserto é só lugar de passagem. Deserto não é lugar de morada.
Não é para você fazer casa, não é para você colocar um CEP, não é para você colocar um endereço. Por que eles faziam tenda? Porque era lugar de passagem. Eles desmontavam e passavam. Era para ficar apenas 40 dias. Mas por causa da murmuração ficaram 40 anos e nem todos entraram. Sabe o que o Senhor está mandando dizer? Às vezes tem pessoas que não entenderam. Se você está no deserto, isso é muito forte. Se você está no deserto é porque Deus está te capacitando para algo maior. Se você está no deserto é porque Deus ele quer te moldar. O próprio Jesus foi enviado para o deserto e não estava em pecado porque ele estava sendo preparado para assumir o ministério dele. Então se você está no deserto, o deserto não é para você fazer morada, é um lugar de você passar apenas. Se você está no deserto, eu quero liberar uma palavra, que nesse ano de 2026 você vai sair do deserto. Você não vai ter, essa casa vai ser destruída que você montou no deserto e você vai chegar na terra prometida do Senhor. Amém? Mas seja obediente e aceita a disciplina de Deus. A palavra do Senhor diz em Jó 5,17, se eu não estiver enganado: bem-aventurado o homem que é disciplinado por Deus. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Ele coloca a ferida, com uma mão ele cura e com a outra ele coloca. Então, se a pessoa ela quer viver o sobrenatural de Deus, ela tem que ser disciplinada. Não tem como. Eu já passei por tanta coisa que sangue do Cordeiro. Mas hoje nós estamos vivendo as bênçãos de Deus. Aleluia. E para a pessoa que quer ser um libertador, ele precisa o quê? Orar muito, jejuar? Às vezes as pessoas chegam e falam assim: apóstolo, qual que é a fórmula secreta? Isso aqui. Eles não perguntam quantas horas você ora, jejua. Pergunta. Vou falar algo bem forte aqui, isso aqui é experiência minha com Deus. Pastor, não existe uma fórmula secreta. Existe, né? Existe formas de você buscar o acesso mais rápido. Mas o maior segredo para você se tornar um libertador, para você ouvir a voz de Deus, para você ser um instrumento de Deus, é você guardar o teu coração. Não tem como você ser instrumento de Deus se você ainda não aprendeu a perdoar. Eu já vi pastores que estão dentro da igreja e não conseguem perdoar. Eu já vi pastores manifestando e o demônio falar que tá lá porque ela não consegue perdoar. Sim, demônio entra por causa de uma falta de perdão. A maior chave para você ser usado por Deus é você guardar o teu coração e você ser obediente. E como que busca a parte de libertação? Às vezes a pessoa fala: apóstolo, você ora 8 horas, 10 horas por dia, você vai dizer assim, não. Só que quando eu tiro o meu tempo com Deus, às vezes eu não fico 8 horas, 7 horas. Mas quando eu tiro o meu tempo, às vezes é 1 hora, meia hora, 2 horas, mas eu me entrego por completo. É o coração aberto. É você pedindo para Deus: Senhor, me quebranta. Muda. É algo muito forte que eu vou falar. Sabe qual que é a minha oração hoje em dia? Senhor, me ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Me ensina a curar como o Senhor curava. Me ensina a pregar a tua palavra como o Senhor prega. Aí o Senhor vai te preparar. Mas na área de libertação eu buscava muito na madrugada, entre as 3 e 4 horas da manhã, fazia propósito. 15 dias, 10 dias orando na madrugada e eu ia muito no monte. Mas hoje, né, depois que o véu foi rasgado, você pode buscar o Senhor aonde você quiser, né? Mas tem algumas coisas que eu creio que acessou isso. Sim, jejum. É jejum, oração, mas o principal é uma vida em santidade. Conta aquele jejum que você fez aí, que disse que foi forte. Esse Amém, jejum. amém. E eu vou deixar algo bem claro aqui para as pessoas entenderem. É assim. Uma vez eu fiz 3 dias de água, trancado dentro do quarto. Trancado dentro do quarto. E oração. E foi forte. Só que um dia eu tava orando na madrugada e eu falei bem assim: Senhor, tô cansado. Tô cansado dessa unção. Tô cansado desses dons. E eu falei, mas imagina Jesus pensando e vendo isso, né? E eu falei: Senhor, eu tô cansado, mas sabe por quê? Porque eu quero mais. O Senhor é soberano. Eu sei que eu posso receber mais. Eu quero dar unção daquele homem de Deus, do Benihim, Catherine Kuma. Eu quero chegar, não precisar ficar meia hora orando por um enfermo. É tocar e falar: seja curado em nome de Jesus. Levanta dessa cadeira de roda. Eu falei: eu quero esse tipo de unção. Aí Deus falou: paga o preço.
Tem muita gente que quer unção, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que ela quer aquilo que tu carrega, mas ela não quer pagar o preço que tu paga. E eu vou falar algo muito forte aqui. Oh, rabachei, tô sentindo a presença de Deus. Vou falar algo muito forte. Tem muita gente que está indo em várias conferências, muita gente indo em vários lugares, estão recebendo. Eu falo que eles quer receber só a mãozada. A mãozada, recebe a minha capa, recebe a unção, no final tá recebendo nada. Já tem gente que falou assim, já recebi a unção de tal fulano, recebi a unção de tal, tal ciclano, recebi a unção do Benerrinho, recebi a unção do Randy Clark, recebi a unção de... Você tem a unção de Elias. E eu falo, uau, manifesta então. Como que você sabe que uma pessoa recebeu a unção? Através da manifestação, através dos sinais, manifesta. Recebeu a unção de Elias, faz descer fogo, para a chuva. Recebeu a unção de tal fulano, faz isso. Não faz. Sabe por quê? Aí que tá a chave. Um dia Deus me pegou, pastor. Aí tá a chave. As pessoas estão procurando as coisas em homem, ver se aquilo não é do homem, aquilo é de Deus. E se Deus vê que o coração dela está para aquilo e não está para a glória, nós somos um vaso, pastor. E um vaso que carrega o azeite. Só que esse vaso ele pode se quebrar a qualquer momento. Se a gente não estiver vigiando, se a gente não entender que não somos nós que fazemos, mas sim o Espírito Santo de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar no Comando Águia, depois que o apóstolo faleceu, quando eu subi, eu comecei a tremer. Eu achei que não ia conseguir. Na hora que eu subi em cima daquele altar, eu sinto até hoje. Quando eu subi em cima daquele altar, eu olhei apóstolos, pastores, porque lá é um útero espiritual, muita gente usada, o senhor já foi lá. E eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Tinha acabado de ser ungido pastor. O que eu tô fazendo aqui? E eu falei, Senhor, não vou conseguir ministrar. Eu tô me sentindo pequeno aqui perto dessas pessoas. Uau! Aí veio a revelação de Deus. Eu olhei, olha ali, pastor. Eu falei assim, olha ali, Senhor. Um apóstolo, um diácono, um profeta de Deus vai me ouvir? Aí Deus falou assim, mas quem disse que tu é grande? Na hora, em cima do altar para mim. Quem disse que tu é grande? Você é meu pequenino. O grandão da Galileia que sou eu. Eu só quero saber se eu posso te usar. Posso? Falei, pode. Na hora, já não era mais eu ali, era o próprio Espírito Santo. Na hora que eu vi, eu já estava lá embaixo, já tinha uns 7 caído. Já tinha recebido. Então, o que nós temos que entender? Quando mais você se sentir pequeno, quando mais você entrar e entender que não é você que faz, mais Deus vai te usar. Agora, se você achar que é você que cura, você que liberta, pode ter certeza que não vai fluir, não vai romper. Então isso é muito forte, pastor.